Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Aqui nós iniciamos o nosso projeto de resolução de questões da banca ADM Tech. O assunto de hoje é crase. Se você vai fazer o concurso organizado por esta banca, você não pode perder este vídeo e os próximos que virão. E para isso você precisa fazer o quê? Seguir, comentar, curtir e compartilhar este vídeo e ativar as notificações para você ficar muito bem informado. Vamos começar aqui com a primeira questão e o assunto, como vocês já viram, é crase. Nós temos o seguinte: a alternativa que preenche corretamente e respectivamente, ou seja, na ordem em que aparece, as lacunas das frases abaixo é. Eu tenho umas frases aqui, ó. Ele chegou à festa atrasado, referiu-se à aluna mais dedicada, voltei a casa muito cansada, assisti à peça teatral e estou disposta a ajudar. Primeira coisa que nós precisamos saber é o que é a crase. Nada mais é do que a fusão de dois As. Um A que é preposição e um outro A que vai ser um artigo, que é um artigo feminino. Acontece a crase também não somente com o artigo, também acontece com os pronomes demonstrativos. Com todos, professora? Não. Nós sabemos que nós temos diversos pronomes demonstrativos, como este, esta, isto, esse, essa, isso, aquele, aquela, aquilo. Só vai acontecer com os demonstrativos que começam em A, ou seja, aquele, aquela e aquilo. Ô, professora, mas se aquele não é uma palavra masculina e em tese a crase a gente usa com palavras femininas, sim, mas nessa situação não importa, porque a palavra aquele já começa com A. Também acontece aqui com os pronomes do tipo relativo, quando eu tenho, por exemplo, a qual, tá? Fácil. Então, essas são as nossas regras bem básicas. A crase vai acontecer quando eu tiver uma preposição. Essa preposição vem de onde? Do nome ou do verbo que rege a preposição. Por isso que é importante, quando você for estudar a crase, você estudar um pouquinho de regência para saber se aquele verbo ou se aquele nome exige ou não uma preposição. Perfeito? Então, vamos lá. Vamos seguindo aqui para as opções que nós temos. Nós vamos observar essas regras aqui. É claro que existem outras, mas vamos ver. Ele chegou à festa atrasado. Eu já coloco meu azinho aqui. Quem chega, chega a algum lugar. Esse verbo já pediu uma preposição. Festa é uma palavra feminina? É. Esse termo aqui já pede um artigo, logo eu vou usar a crase. Professor, existe um jeito mais simples de eu saber? Porque se por acaso eu não sei a regência do verbo chegar, você vai fazer aquele bizu velho de guerra, que é trocar a palavra que vem aqui depois do verbo por uma palavra masculina. Eu vou trocar festa por evento. Professora, precisa ser uma coisa bem parecida? Não, pode ser momento, pode ser qualquer outra coisa. Foi masculino, você já vai saber. Se quando você transformar para uma palavra masculina virar ao, por exemplo, ele chegou ao evento. Então vai ficar aqui, olha, chegou ao evento. Isso significa dizer que esse a é uma preposição e esse o é um artigo. Se eu tenho uma palavra feminina, vai haver a crase. Simples assim. Então eu já sei que o primeiro a tem o acento indicativo de crase. A gente faz o quê? Exclui a letra A, exclui a letra B. E eu tenho agora duas opções apenas, já facilita a sua vida. O outro item diz, referir-se à aluna mais dedicada. O professora vai ter crase porque esse A é mais forte. Isso não importa se é mais forte, se é mais fraco. A crase ela existe por uma questão de regra sintática. Não é porque o tom é diferente. Não é isso, tá? Quem se refere a alguém. Então, se refere a alguém, aluno não é palavra feminina, vai ter crase? Vai. Ah, professora, como é que eu faço? Troca por aluno. Referiu-se ao aluno. Perfeito, certinho. Então, eu já sei que a primeira tem crase, a segunda tem crase, já tenho a resposta.
Fácil demais, minha gente. Você precisa somente encontrar as estratégias. Nós vamos ver as outras opções, obviamente, porque nós vamos entender como é que é cobrado, quais são as regras de crase que foram cobradas nesta questão. Voltei a casa muito cansada. De acordo com o que nós temos aqui de opção, eu tenho voltei a casa sem a crase. Vamos preencher e vamos entender. Assisti a peça com a crase. E estou disposta a ajudar sem a crase. A gente vai entender por quê. Vejam aqui que eu tenho casa. Professora, mas casa é uma palavra feminina, sim. Mas existe uma regra especial em relação à palavra casa e à palavra terra. Terra quando significa chão. Tipo, o cara estava na água e ele chegou à terra. Os marinheiros chegaram à terra. E aí eu vou colocar aqui duas frases. Eu digo assim, olha, ela voltou à casa. Que tá ali, voltei, né? Eu digo assim, ela voltou à terra. Veja o que é que nós temos. Deixa eu apagar isso aqui de baixo, de cima, para ficar melhor para a gente visualizar este exemplo. Quando eu digo que ela voltou a casa, aqui eu não vou usar a crase, porque o termo casa não está especificado. Mas se por acaso eu especificar, a crase vai ser obrigatória. Nesse caso aqui, a crase é proibida. Por isso que é um caso especial, não é facultativo, você não coloca se quiser. Você não pode usar com a palavra casa e a palavra terra, você não usa a crase. Se ela não estiver especificada. Mas se eu disser assim, ó, ela voltou à casa de Maria. De quem é a casa agora? É de Maria. Aí eu vou usar uma crase. E é com de mesmo, porque a gente é do Nordeste e nordestino não gosta muito de colocar o artigo junto com a preposição. É para casa de Maria, de mãe, né? Assim não é da Maria, nem da mãe. Então, é isso aí. Tá especificado agora, eu sei de quem é a casa. É a casa de Maria, eu vou colocar uma crase. Agora a crase é obrigatória. Se acontece a frase que eu tenho aqui, ó. Ele voltou à terra. Tô falando a terra no sentido de o marinheiro, tá? Pensa aí, o marinheiro estava lá e ele voltou à terra. Vai ter crase aqui também? Não. Mas se eu disser que ele voltou à terra dos altos coqueiros, agora eu vou usar a crase porque o termo terra está especificado. O que é diferente de eu dizer, por exemplo, que o astronauta voltou à terra. Terra com letra maiúscula, que é a Terra Mundo, aquele mundão grandão. É aqui, ó, que coisa linda esse mapa. Pronto, mapa mundi. Esse terra aqui não tem a regra especial, porque é terra-planeta, tá? É um planeta. É diferente da terra-chão. Perfeito? Deu para entender, né? Por isso que aqui a gente não usa a crase. Tudo certo. Porque a muito cansada não é a casa que é muito cansada, é a pessoa que voltou, né? Eu voltei para casa, eu muito cansada, voltei a casa. Vamos lá. Assistir à peça teatral. Quem assiste, no sentido de ver, assiste a. O verbo é transitivo e indireto. Porque o verbo assistir, ele tem mais de uma possibilidade de regência. No sentido de dar assistência, por exemplo, o médico assistiu o paciente. Ele não assistiu ao paciente, ele assistiu o. O verbo é transitivo direto, não rege preposição. Nesse caso aí, não teria crase se fosse assistir no sentido de dar assistência. Mas como é assistir no sentido de ver, de assistir, de presenciar, vai haver crase porque o verbo é transitivo e indireto. Por isso que aqui está correto também o uso da crase. Na última frase eu tenho, estou disposta a ajudar. Por que é que não tem a crase aqui? Porque isso é um verbo. Não existe crase diante de verbo, porque verbo não pede artigo. Quem pede artigo é nome. Por isso que a gente não usa crase diante de verbos. Perfeito? Deu para entender? Então aqui está a nossa resposta, o nosso gabarito aqui, a letra C de coisa linda, minha gente. Vejam, tem outras regras de crase? Tem. Nós vamos abordar isso em outras questões, por isso que nós encerramos aqui o nosso vídeo. Não deixe de nos seguir, de curtir esse vídeo e compartilhar para seus amigos. Um cheiro para vocês. Nos veremos em breve.